sou Eide Amadeu, sou psicopedagoga, palestrante educacional, mãe de 2. Estou no quadro E aí Mamãe, aqui no Alegria na TV. E hoje com uma convidada especial, a Ana Paula. Ela é pedagoga e veio falar um pouquinho com a gente sobre ensino religioso. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, Eide, é um prazer estar aqui, viu? E antes, de um título muito melhor do que pedagoga, a tia de Deus, a tia de Jesus, a tia da salinha. Você, Ana Paula, você acha que esse é um assunto que deve ser trabalhado nas escolas? Se sim ou não, por quê? Acredito que sim. Nós devemos ensinar nas escolas porque precisamos passar para as crianças, para o jovem, para o adolescente, o respeito. E o respeito vem a partir daquilo que a gente conhece. Se eu não conheço, quando eu vejo a primeira vez, me causa espanto, me causa as perguntas às vezes, principalmente vindo das crianças indesejadas, inoportunas. Então, o ideal é ensinar nas escolas, sim, para que todos tenham conhecimento e tratem isso de forma normal, natural. Acredita que é algo que agregue a vida do aluno? Com certeza, é algo que vai somar. Não tenho dúvidas de que o conhecimento liberta e causa, naturalidade. E como nós podemos ensinar valores cristãos para as crianças, adolescentes, para os alunos no geral? Toda religião, a base dela é o amor, é o respeito, é a empatia. Então, a partir desses princípios, a gente pode trabalhar ali de que forma cada religião aborda esses conceitos, apresentar isso para o jovem, para a criança, e de uma forma bem lúdica, de uma forma bem tranquila, apresentar isso de uma forma natural, com certeza vai trazer ali excelentes frutos, e eu tenho certeza que os índices de desigualdade, de índice de intolerância hão de cair, certeza. De bullying, inclusive. Também, intolerância, principalmente intolerância religiosa, bullying, esses mitos, racial, exato, mitos que tem uma religião, que tem outra, com certeza vão cair, só vai vir através do conhecimento. E você falou um ponto interessante, das pessoas, diminuir essa questão da intolerância. Sim. Como que nós podemos também trabalhar essa questão do respeito? Com quais temas? Como que seria a abordagem? Nós temos que entender que a religião ela está inserida no contexto social e histórico. Então, a partir disso, cada ponto da história, a religião está inserida nesse contexto. Então, cada ponto eu consigo trabalhar, eu consigo abordar e eu consigo ver também a que ponto a religião foi excessiva, não foi bem vista, não foi bem entendida, ou então não trabalhou de forma correta. E trazer esses temas para a atualidade mostra que a gente não deve cometer os erros do passado. Exatamente. E, na sua opinião, Ana Paula, qual que é o papel do ensino religioso na formação das crianças? Como eu disse, a base das religiões é a empatia, é o amor, é o respeito. Então, se eu trabalho isso com a criança, eu apresento que todas elas têm o mesmo fundamento, todas elas têm a mesma base, têm o mesmo princípio. Então não tem como dar errado. É através do conhecimento, é através dessa abordagem, conhecendo todas, que nós vamos conseguir trazer ali todas de mãozinha dada, e com certeza tem um ponto positivo em uma que agrega na outra e que só tende a somar entre elas. E o respeito, eu acredito que ele perpassa por aceitar as diferenças, Com certeza, em todos os sentidos. Eu não preciso ter a mesma religião que a sua, eu só preciso respeitar, Exato, e assim como a gente entende que eu tenho cor de cabelo diferente, cor de pele, aparência diferente, eu também tenho religião diferente. E contexto social diferente, e a partir disso a gente se respeita e vai dar tudo certo. E como os pais, os professores podem intermediar esse aprendizado do ensino religioso na vida dos alunos? Bom, se o pai é uma pessoa, se os pais são pessoas religiosas, continuem nesse segmento, Levem para a igreja, busquem conhecimento a partir de livros, de conteúdo cristão, de prática cristã. Se não, como eu disse, a base de todas é o respeito, a empatia. O mínimo que eu posso apresentar para o meu filho é o meu exemplo. como pessoa empática, como pessoa que respeita, que tolera, que conhece, que aceita as diferenças. Então o exemplo fica aí como princípio, né, como base.
quais os conteúdos assim são essenciais para serem trabalhados? O respeito você já falou, Sim, sem né? dúvida. Além dele, quais outros temas podem ser trabalhados que vão contribuir para essa construção de uma religiosidade? Um dos temas que eu acredito ser bem válido, né, é pegar o próprio contexto, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que a gente vê nos jornais, que a gente vê estampado nas capas aí de revista, dos meios de comunicação, né, e trazer esses temas, né, trazer esses assuntos para a vida da criança, explicar para o adolescente, para o jovem, tudo de acordo com a sua faixa etária, né, com o seu contexto, mas explicar para ele por que isso está acontecendo. Infelizmente, nós temos aí assuntos que trabalham bastante a intolerância religiosa e assuntos graves. E a partir disso, né, explicar para o jovem, para o adolescente, por que aquilo está acontecendo, por que aquilo é corriqueiro. Então, ali a gente já trabalha um contato visual, um contato afetivo, uma história legal que a gente pode contar, talvez um exemplo, algo que você presenciou, né, algo que você conhece, algo que você também já fez, talvez, né, e que eu espero que reconheça que fez errado, que não vai repetir isso novamente, né? Então, e ali já promovemos um diálogo entre família, né? Já promovemos ali um assunto interessante e laços afetivos também. A partir de um tema que a princípio era só para intolerância religiosa, né? Para combater isso, não, a gente já perpassa, né? Já vai além. Você falou uma coisa interessante, né? Pegar uma situação atual, que está ali, seja na sala de aula, ou seja na sociedade. Em casa. E isso também serve para a família, né? Com certeza. Ali no almoço, no momento que está ali reunido, sei lá, né? Um diálogo familiar. Se o pai e a mãe acompanham esse contexto escolar, ele complementa. Com certeza. Né? O que ele tem ali, o que o filho aprendeu na escola. E se não tiver, é uma oportunidade também para ele estar trabalhando coisas que eles estão percebendo na sociedade, né? E que são importantes. Então, suponhamos que tem uma escola que não trabalha ensino religioso, né? A família faz esse papel. Exato. Né? E se a família acha interessante, né, que o aluno estude numa escola confessional, 50% do serviço já está feito. Isso é feito nas escolas, né? É feito dentro da sala de aula. E quando a família acredita que não é interessante, o ideal é que isso seja trabalhado em casa, sim, né? Porque nós precisamos, infelizmente, abordar o tema intolerância religiosa. Isso é sem dúvida. Se a família não faz esse serviço, a escola faz. Se a família entende que a escola confessional não é o caminho, então cabe aos pais trabalhar isso da forma como eles acharem que deve. Se é de forma religiosa ou não, né? Exatamente. E você acredita que o professor que trabalha essa disciplina, ele necessita ter uma bagagem, uma formação específica, Ana Paula? Não necessariamente. O professor é um ser curioso. O professor é um ser múltiplo, é um ser totalmente eclético. Eu falo que todo professor tem um pouco de ator. Tem. Concorda sim, com isso? Concordo plenamente. Então, ele passa em todas, né, e conhece ali a base de todas. Se ele é uma pessoa religiosa, ele vai falar com mais propriedade, com mais apoderamento daquela religião específica, mas não deixa de ser curioso ao ponto de conhecer a próxima, até porque eu não posso passar respeito de algo que eu não conheço, né? Então, com certeza, ele vai beber na fonte de todas. E agora uma curiosidade, eu acredito que vai ajudar muito as mães de casa, o pessoal que está nos assistindo. Existem livros que a família pode, de repente, estar trabalhando com a criança, alguns temas que ela, às vezes, assim, não tem criatividade para falar, né? Porque, às vezes, na correria nem sobra. O que eu vou falar com meu filho de religião, né? Ou algum assunto, assim, sobre religiosidade. Então, existem livros, alguma coisa assim? Você tem essa dica para passar para o pessoal de casa? Tenho sim. Tem vários livros. Na minha casa, eu fiz, por exemplo, uma assinatura mensal de livros infantis que chegam na minha casa, porque eu estava tendo muita dificuldade. Sempre esbarrava naquela questão de ir até uma livraria, aí depois aquela livraria naquele lugar fechou, aí só tem tal, naquele dia eu não posso ir. Então, resolvi o problema arrumando uma assinatura, né, de livros, e chega na minha casa mensalmente esses livros. Independente dele ter cunho religioso ou não,
eu abordo aquela história, que eu vou contar aquela história, vou ler o livro com os meus filhos, eu abordo aquele tema de uma forma que eu consiga tirar dali uma lição de vida. Não necessariamente é uma fábula, não necessariamente ela tem uma moral, aquele livro, né? Às vezes é só uma historinha tranquila. Eu gosto muito de fábulas. São excelentes. E caso ela não seja uma fábula ou não tenha uma moral específica, eu transformo isso, né? Então, olha, essa atitude aqui não foi legal. Essa atitude, esse assunto, essa fala aqui, o que você acha disso? Isso aqui também não foi legal. Isso aqui é bom, hein? Vamos fazer? Vamos repercutir? Vamos fazer novamente? Vamos reproduzir isso daqui? Se for uma atitude legal, exalta. Se não for, também, né? Para mostrar que é um exemplo negativo que não é bom. Então, a religião pode ser abordada no nosso contexto social, no nosso cotidiano, corriqueiramente, tranquilamente. Eu, às vezes, pego nas fábulas, Ana Paula, o final ali, que às vezes não foi tão legal, e eu falo assim, como que você faria? Olha que né? Isso. Você mudaria o final? Qual que, né? Você agora é o autor, qual seria o seu fim? Isso também ajuda nesse processo? Muito, ajuda muito. Coloca a criança como protagonista, né, daquele livro, incentiva a fazer leituras, incentiva a desenhar, incentiva a ler outros livros. E quanto à assinatura, você precisa ver como eles recebem o livro. Né? Chegou meu livro com expectativa, né? E abre aquele envelope e aquela coisa chegou, que coisa boa, que dia que chega? Tá demorando. Então eu causo ali, né, um momento prazeroso, um momento em família, um momento que a gente vai conversar, um momento que eu vou abordar um tema que é sensível, de uma forma tranquila, lúdica, e que eu tenho certeza que está semeando no coração dele. Que bacana! E dicas de livros? Você tem algum específico? Bom, eu tenho... Fábulas, já citou fábulas, sim, né, que são importantes, mas algum de sua preferência? Eu gosto muito dos livros do Augusto Cury. Excelente autor, e ele fala muito de emoção, autocontrole, né? Tem um dos meus preferidos, que é Os Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Esse é clássico pra gente, né? Clássico, né? Não tem como. E, além dele, né? A Bíblia para criança, né? Incentiva muito a leitura. Os meus filhos gostam muito da Bíblia infantil. Tem elas... com letra grande, pequena, de toda forma, né? Tem umas que é uma historinha por dia. Exato, né? Tem aquelas que parece pão diário, né? Mas um devocional por dia que dá para te incentivar. Eu acredito que o livro, ele traga aquela questão da gente sair da zona de conforto. Porque, por exemplo, o pão diário, eu tenho que ler ele, né? Então, se eu falo com meu filho que todo dia tem uma história, ele mesmo acaba me cobrando, ele mesmo acaba me instigando a ler, me ajudando, me levantando, né? Me motivando a fazer alguma coisa ali em família. Pode ser ali no momento da refeição, pode ser ao levantar, quando eu chegar, mas se eu deixar ele aqui, ao fácil acesso, que ele veja, ele vai me motivar a fazer, e a gente acaba transformando isso num momento super prazeroso. Um assunto que era polêmico, acaba não se tornando tão polêmico assim. Vira sementes, né? Um diálogo afetivo, né? Literalmente. E traz ali memória afetiva, um diálogo legal, traz consciência para a criança. Eu tenho certeza que bons frutos são certos. Olha aí, gente, que bacana. Anote as dicas, né, que a Ana Paula passou. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, Ana Paula, qual que é o seu endereço? João e Ana Paula Santos é o meu Instagram. É a única rede social que eu trabalho com ela. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença. Gostamos muito de ter você aqui hoje com a gente. Foi um prazer, me senti lisonjeada com o convite. Muito obrigada, viu? E é isso, gente. Quanta dica bacana, né? Anotaram aí sobre as fábulas, sobre as bíblias infantis. Trabalhe com seu filho, proporcione um momento aí de leitura agradável. Depois conta pra gente como que foi, né, com as dicas da Ana Paula. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, só seguir aqui, Eide Amadeu. Vai ser um prazer falar com vocês sobre esse e outros assuntos também, voltados para dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, educação de filhos, tá? Eu aguardo vocês. Um abraço e até a próxima.